não é diferente, mas muitas pessoas tratam como diferente. Né? A questão da pessoa com deficiência, acham que, por exemplo, uma pessoa que tenha todos os seus sentidos em sua perfeita função, que ela obrigatoriamente ela tem direitos, ela tem preferências acima de outras pessoas. E, na verdade, não é isso. Né? Esse Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, ela vem falar sobre que todos somos iguais. Todos somos iguais. E é isso aí que nós vamos conversar hoje. Eu quero falar uma rápida explanação aqui, né, sobre o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O que é uma deficiência? De acordo com a ONU, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência, Simone. Algum tipo de deficiência. Na maioria das vezes, esses problemas são tratados pelo restante da população como um motivo para discriminação, o que dificulta uma vida de qualidade e digna para as pessoas com algum tipo de deficiência. Então isso é verdade, né, Simone? Que há muito motivo de discriminação, de repúdio, muitas vezes, a gente falando claramente, Simone, porque muitas vezes as pessoas elas tentam tapar o sol com a peneira, né? Elas falam um negócio bonitinho na frente dos meios de comunicação ou para outras pessoas, mas quando se trata de contratar, de ajudar, muitas vezes essas pessoas se abstêm. É a mesma coisa que falarmos sobre racismo. Não sou racista, mas faz piadas racistas, né? Então isso aí já está inserido na nossa cultura, a nossa cultura do brasileiro mesmo, né? Então a gente precisa ainda muito se modificar, aprender, se polir a respeito desses vários assuntos assim que hoje estão aí, que são realidade, né? A gente lembrando, Simone, ontem eu estava conversando com meu irmão e ele é 9 anos mais velho que eu. E ele estava falando que ele lembrava quando ele tinha 9 anos de uma mãe que ia sair e deixava só seu filho de 3 anos em casa, sozinho. E naquele tempo não existia, ou se existia, não era conhecido o conselho tutelar. Então são tantas coisas que vêm trazendo à tona agora os direitos realmente daquelas pessoas que precisam. Né? Então nós estamos lembrando aqui, nós estamos fazendo este programa, né, nessa pauta tão interessante aí. E você que tem alguma pessoa com algum tipo de problema na sua casa, pode mandar sua pergunta nessa tarde aqui, pode mandar o que você quer perguntar, e que com certeza a Simone vai saber responder, porque ela é uma pessoa que tem realmente uma autoridade sobre isso, né? Inclusive ela tem o seu filho que é um verdadeiro milagre, né, Simone? A gente acompanha, a gente vê assim o que ele, a garra que ele tem de vida, né? E queria depois que tu conversasse, tu falasse também alguma coisa assim sobre até o teu dia a dia mesmo, para as pessoas ficarem conhecendo quem não te conhece. Mas em primeira mão, né, para aquelas pessoas que estão nos escutando, nós queremos dizer que existe um órgão aqui competente, né, que é o CONPED, Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Eu queria que tu conversasse e falasse um pouco lá para nós como funciona, né, o CONPED, até mesmo porque tu é a presidente do CONPED, né? Então tu pode falar com autoridade nesta noite para nós aqui. Então, se quiser tirar a máscara, ficar mais à vontade, eu acho, para te poder falar, pode falar, nós estamos à distância aqui. Então, puxando um pouquinho o resgate de tudo isso que tu nos coloca agora, o CONPED, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele é o resultado de um movimento, né? Como tu disseste também, eu tenho meu filho com deficiência. A partir daí, fazer um rápido resgate, quando tu te depara com a realidade, né, da diferença de condição, enfim, das pessoas, é que tu observa o quanto nós temos aquele pré-conceito, né? Eu sempre costumo dizer que nós avaliamos a pessoa exatamente pelo que nós estamos enxergando fisicamente. Bom, para minha surpresa, né, o Herman nasceu com paralisia cerebral, eu tenho 2 filhos, o mais velho tem paralisia cerebral, tetraplegia espástica. E quando, à medida de que ele foi crescendo, nós percebemos que ele seria diferente, né, mas que não menos inteligente ou habilidoso. Então, nesse momento, nessa nossa percepção com o crescimento dele, desencadeia todo o nosso trabalho acerca da temática da pessoa com deficiência, assim como garantias de direitos. Nós criamos então a ABADEF, a Associação Bagiense de Pessoas com Deficiência, que tem o cunho de dar garantia de direito
e assessoramento. Então nós fazemos um trabalho diferente daquelas instituições que a gente já conhece aqui no município, né? Então, num primeiro momento, as pessoas acham que tudo que a pessoa com deficiência precisa é reabilitação, né? Ela precisa ser reabilitada, nós precisamos recuperar a funcionalidade dessa pessoa. E sim, de fato, isso tudo é muito importante. Mas à medida que que essa criança vai crescendo, existe todo um contexto de inclusão, inserção, né, na vida social. Então surge a ABADEF, né, com esse movimento de dar às pessoas com deficiência a oportunidade de buscar, de conhecer os seus direitos. Direitos esses que nós vínhamos vivenciando dia a dia e conquistando em relação ao meu filho. Mas quando surgiu a ABADEF, eu pude perceber que o município necessitava, e essa é a nossa maior luta, e hoje já está lá no estado, não só de uma associação que falasse da pessoa com deficiência cadeirante ou da pessoa com deficiência cega, enfim, de todas aquelas especificidades que envolvem, né, a questão da pessoa com deficiência. Então nós percebemos que nós precisaríamos mais, nós precisaríamos do conselho, né? O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ele daria para nós a abrangência, né? Nós poderíamos trazer todas as instituições para dentro do conselho e também toda a questão governamental, que é muito importante e está inserida no conselho. Nesse contexto, nós fomos atrás de saber como nós poderíamos criar esse órgão, né? Enfim, como nós poderíamos criar o Conselho da Pessoa com Deficiência. Para nossa surpresa, Eberson, a lei já existia. Então, a lei de criação do Conselho, ela estava lá na Câmara de Vereadores, digamos assim, existia no papel, né? Mas não estava legalmente, não estava na prática, não havia funcionamento desse conselho. E a lei era de 2007. 2007, sim. Bom, eu achei que nós iríamos recorrer às instituições, que consta ali na lei, que nós íamos procurar o poder público e que íamos efetivar esse conselho, mas não foi bem assim. As dificuldades, elas foram imensas para a criação desse conselho. Nós tivemos que, por fim, para resumir essa longa história, criarmos o conselho através da promotoria do Estado. Então, foi o próprio promotor, através de todo o nosso processo de engajamento, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2015. Deixa eu entender, vamos entender. Antes de eu entender aqui como é que tá falando, quero dizer que tá chovendo na cidade de Bagé aí, né? E a chuva é boa, né, Simone? Nós muito precisamos muito da chuva aqui, né? Que chova bastante. Eu quero mandar aqui também um abraço pro Jefferson Eduardo Moraes. Um abraço ao pessoal da TV Liberdade, grande tema. O Jefferson também, que ele vai vir fazer um programa na TV. Fala, professor, né? Tem que aparecer aqui, professor. Pra gente fazer a regimentação aí do teu programa aí, que é uma pessoa muito inteligente, também muito capaz, traz temas muito bons. Simone, deixa eu entender. A lei já existia, mas só que aí ela estava engavetada, vamos dizer assim, parada. E aí chega o devido tempo, aí tu vai ter que recorrer, vocês vão ter que foram recorrer ainda para o Ministério Público para poder executar. Exatamente. Por que eu relato todas essas dificuldades? Porque é uma luta, assim, ó, como tu disse, de muitos e muitos anos de invisibilidade, né? Então nós temos... Essas pessoas, Simone, assim, as pessoas viviam numa margem do esquecimento, não é isso? Na verdade, essa questão, Eberson, ela é uma questão histórica, né? Então nós não podemos pular todo esse contexto histórico, né? Que antigamente, lá nos primórdios, as pessoas com deficiência nasciam e elas eram exterminadas, né? Sim. Bom, por que eu digo isso? Sendo isso talvez muito chocante, tudo que nós possamos relatar hoje, por mais difícil que seja todo o contexto, são ganhos, né? Então, de lá para cá, tudo que se resgatou, tudo que se trabalhou, foram ganhos. Mas sim, nós tivemos que criar esse órgão, né, que deveria ser um órgão de união
né, de muito trabalho, enfim, de, como eu disse, todo o nosso projeto é para garantia de direito, e isso abrange todas as deficiências, né? Deveria ter sido mais simples, né? Com certeza. Eu acho que isso é uma das coisas que tem que ser falada, tem que ser debatida, que quando a gente lida com certos tipos de problemas que há e que deve ser feito, os órgãos públicos, os políticos, as pessoas, elas têm que facilitar o máximo possível para aquele tipo de órgão ser criado, seja porque tu não tá pedindo nada para ti, tu tá buscando uma classe necessitada que muitas vezes não tem condições, muitas vezes de por si só buscar os seus direitos, depende do direito de outro, como outras pessoas de buscar. Né? Então a gente abre esse leque aqui, pede, né, que as pessoas que estão lá para ser executada, que estão no legislativo, que estão em todas essas partes, que elas façam realmente jus àquilo que elas estão lá e que não precisam muitas vezes a pessoa buscar um direito que tem mediante uma justiça. Né? Algum juiz tem que ir lá que determinar. Então a gente vê isso aí com um pesar muito grande, com uma tristeza muito grande, que para ser executado tal coisa teve que ir buscar, né, numa promotoria pública uma coisa que nem precisaria nada disso, né, Simone? A gente for ver realmente. Então assim a gente te parabeniza, né, por todas as atitudes que tu tem tomado aí. E te digo mais, Simone, né, tu tem sido uma pessoa iluminada, uma pessoa abençoada por Deus, com força realmente, assim, para poder lutar, né, criar o teu filho, e ainda buscar e ajudar outras pessoas que estão que ainda passam por alguns problemas nesse cunho aí. Né? A gente, por isso que a TV Liberdade, que o produto final realmente de tudo, Simone, né? Eu estou perante Deus aqui, Ele sabe disso, que o final eu queria muito poder ajudar as pessoas. De todas as formas, né? Podendo facilitar, levar com que pessoas conheçam e se juntem, né, a esse tipo de movimento, de conselhos que realmente façam e tratem dessas pessoas com igualdade, e que elas, como tu falasse, que elas não fiquem, né, jogadas ao esquecimento, mas sim que elas tomem um lugar na sociedade lá, né, que muitas dessas pessoas que não, por exemplo, elas não têm uma habilidade para uma coisa, mas elas têm o senso aguçado 1000 vezes em outras que nós não temos, né? Então isso é uma coisa muito, muito importante mesmo. Então, são vias alternativas, né? Claro que todo o nosso trabalho, ele é voltado para empoderamento dessas pessoas, né? Para que elas possam ter a oportunidade de uso das tecnologias assistivas, né? Como complemento e suplemento daquelas funcionalidades que elas têm por si só comprometida. Então hoje existe um arsenal, né, de equipamentos que podem estar, digamos assim, complementando, auxiliando, né, as pessoas para que elas possam ter uma vida plena. E aí nós precisamos, entre todas essas nossas lutas, nós precisamos também inserir uma cultura na sociedade, né? Então, aos poucos, nós vamos desconstruindo aquele olhar pura e unicamente do assistencialismo e vamos montando trabalhos que possam mostrar o potencial dessas pessoas, né? Que elas possam, de fato, estar inseridas na sociedade, sendo com um trabalho, sendo na escola regular, né? Ou onde ela própria estiver, tiver. Porque essas pessoas, Eberson, assim como nós, elas têm aptidões. Tu citava agora que elas criam outras formas. Todos nós não somos seres humanos completos. Não. Né? Nós temos aptidão. O que nos diferencia daquelas pessoas nós ditos normais, daquelas pessoas comprometidas fisicamente ou com alguma deficiência aparente ou não, são as oportunidades, né? Então, oportunidade. Hoje tu teve, né? Ou tu teve lá desde criança oportunidade. Por isso que tu estás aqui, sim, né? Na frente da televisão, fazendo a comunicação, fazendo um trabalho que tu tens aptidão, né? Mas para que tu chegasses até o dia de hoje, tu percorreu um caminho, né? E esse caminho, com certeza, não deve ter sido nada fácil, porque não é fácil para nenhum de nós. Mas com certeza tu teve mais oportunidade do que aquela pessoa, Eberson, que depende de um dispositivo como, por exemplo, de uma cadeira de rodas, certo?
Bom, se tu tivesse, ou qualquer um de nós aqui tivesse um dispositivo como uma cadeira de rodas, provavelmente não poderia estar aqui conosco hoje, porque teriam entraves. A oportunidade dela entrar aqui no estúdio não seria a mesma oportunidade nossa, né? Nós teríamos, claro que aqui eu estou dando um exemplo muito prático, mas isso se inicia lá na escola, né? Quando nós levamos os nossos filhos para a escola e sentimos aquele profundo desapontamento, seja do professor, do colega, enfim, desapontamento esse que é uma constatação, não é uma condenação, porque nós, quando recebemos um filho com deficiência, Eberson, sentimos a mesma coisa, né? Sentimos um desapontamento enorme, porque nós não estamos preparados, né? Ninguém nos mandou lá um manualzinho dizendo, olha, Simone, o teu primeiro filho vai ter tal deficiência, mas faz tal coisa, ele vai se... Não existe, isso não existe, e assim é na escola. Mas no momento em que essa pessoa começa a ter oportunidade, ela vai ganhando espaço. E aí o mágico acontece. Claro que existem as barreiras, né? E eu venho aqui trazendo todo um lado positivo, né? Hoje nós estamos no dia 2 de dezembro, que antecede, né, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E nós vamos aqui mostrar todas as possibilidades que esse leque, né? Eu acredito, Eberson, e isso é profundamente que eu vivencio, que a grande transformação, ela vai se dar sempre vai passar pela inclusão, né? Então, no dia que todos nós, enquanto seres humanos, conseguirmos caminhar lado a lado com outro ser humano, independente da especificidade, da diferença, seja ela de cor, de raça, aí sim a humanidade ela vai dar um grande passo. E nós precisamos desacelerar, né? Nós estamos em tempo de pandemia, fomos obrigados a desacelerar. Mas nós precisamos muito mais que isso, nós precisamos resgatar. Porque com certeza todas essas características que eu te falo está dentro de cada um de nós, né? O que nós precisamos é resgatar. Mas continuando a questão, quando adentra a escola, né, Eberson? Aí tu imagina, se eu sou mãe, né, e tive todas essas dificuldades para receber um filho com deficiência, imagina a situação do professor, do colega. Bom, no momento em que haja uma grande parceria, né, entre a família, a escola e principalmente o aluno, né, que o foco sempre deve ser o aluno, né, aquela pessoa que precisa de todo esse relacionamento positivo, se dá as grandes conquistas. E eu acho assim, nada fácil, né, o Herman deve estar agora nos assistindo, porque vivencia diariamente todas essas dificuldades, mas também é merecedor, né, de todas as conquistas que tem agora nesse momento que se prepara, né, Eberson, para conquistar então o certificado, o diploma tão esperado de técnico em informática. Então, por isso que eu digo assim, as dificuldades elas existem, mas existem também as formas, existem meios de acolhimento. E se eu, Eberson, chego na escola, né? Ou chego numa loja, ou chego num mercado, ou até mesmo num médico, né? E preciso que aquela pessoa tenha um olhar de acolhimento, né? De inclusão para o meu filho. Como poderei eu ter um olhar diferente para aquela pessoa que está diante do novo, né? Então esse sempre tem sido as diretrizes nossas de trabalho. Eu preciso dar um tempo para aquela pessoa se adaptar, eu preciso incluir aquela pessoa, porque sabe, Eberson, muitas vezes são aquelas de que quem precisa ser incluído é a professora, que o aluno ele tem um potencial, ele simplesmente precisa que nós detectemos, né, a estratégia e o recurso adequado para que essa pessoa possa ter um desenvolvimento pleno. Bom, nós estamos falando sobre inclusão, né? Essa inclusão, tu tocasse aqui, tu falasse grande parte dela sobre a inclusão na escola, né? E a gente vê as escolas elas sofrendo elas estarem se adaptando, porque elas precisam também de uma adaptação, de professores também qualificados para isso. E o governo vem aplicando nesse tipo de qualificação para os professores também poderem, porque na verdade a pessoa que ele precisa de um tutor, é por lei, não precisa, há necessidade, não há? Então, por que eu
inicio lá já falando da escola, porque que é a base, né? É a base. Eu acho depois que... nós chegarmos até no emprego para eles, né? Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter assim em mente, né? Que assim como qualquer outra criança, o desenvolvimento das pessoas em fase, seja em fase inicial, adulta, ela se dá sempre pelo convívio, né? Então, primeiro pelo convívio no lar e segundo pelo convívio na escola. Mas esse questionamento que tu me faz é um questionamento que teríamos assunto assim para muito tempo mesmo. E é um tema que eu gosto de falar, é um trabalho de convencimento do dia a dia e é claro que hoje é uma grande oportunidade de nós falarmos. Mas Eberson, eu te pergunto uma coisa, eu não sei, tu tem filhos? Três. Três? Três filhos. Eles estão hoje na escola? Sim. E lá, na escola dos teus filhos, tem um investimento legal? Ou seja, está tudo certíssimo, ok para essas 3 crianças na escola? Eu acredito que, assim, sem generalizar em uma e outra escola, eu acho que a maioria delas não estão ainda preparadas. Então, por que eu digo assim? Por que eu te faço essa pergunta? Não há um investimento na educação para ninguém, né? Então, nós temos um déficit enorme nas escolas para todos os alunos. Então, nós assim, nós avançamos na tecnologia, mas não estamos avançando, e agora demos um salto com a pandemia nessa questão das aulas online, enfim, nós não estamos avançando na mesma velocidade no que se refere lá, né? Em todo um contexto pedagógico na escola, em material pedagógico. Então, nós estamos sem sintonia, né? Tu falasse uma coisa agora que me veio à mente, se nós falamos agora a respeito, por exemplo, das aulas online, que agora de uma hora para outra com a pandemia surgiu. E por que surgiu? Surgiu de uma necessidade. Uma necessidade imensa. Uma necessidade imensa. E aí, porque pegou o filho de todo mundo. Pegou do juiz, pegou do doutor, pegou do funcionário, pegou do pedreiro, do servente, a filha do Eberson e tal. Aí nós podemos ver que dá-se um jeito. Aí imagina só, Simone, eu tô fazendo uma conjectura aqui, tá? Uhum. Se todos os filhos tivessem uma necessidade especial, não vê se eles não... A sociedade, a política, todos não dariam um jeito. Tu entendeu o âmbito que eu estou vendo? Quando as pessoas querem, eles conseguem dar, mas muitas vezes é que passa despercebido, né? Por a maioria, de repente, das autoridades, as pessoas que são competentes, muitas vezes, de executar e deixar aplicar, né, para que essas pessoas também tenham uma dificuldade, né, uma dificuldade não convencional, que eles possam também estar inseridos juntos, né? Exatamente. Então, o que a escola precisa, né, em todo esse contexto, é um investimento, né? Um investimento em formação. Então, quando a gente diz investimento em formação, eu tenho certeza que alguns professores devem estar nos escutando aqui, e dizer que os professores, muitas vezes, eles são tão solitários na sala de aula quanto nós, família, tentando conseguir os direitos dos nossos filhos. Então, assim, formas nós temos uma legislação muito rica, Eberson. Nós temos, em termos de legislação, nós garantimos a essas pessoas... exatamente, nós garantimos o acesso a essas pessoas na escola. Hoje, nós falávamos ainda há pouco, está sendo discutido a questão do decreto, né? De um decreto que flexibiliza, né? Falando assim rapidamente, é um tema que não deve ser abordado assim, mas só para trazer um pouquinho para esse nosso contexto, de flexibilizar a questão da matrícula, né? Então, nós questionamos assim... Vamos falar para o pessoal que de repente que ele está lá, flexibilizar. O que quer dizer? O que a Simone está dizendo aqui? Hoje pode optar. Hoje é obrigado, né? Isso. Mas agora, se trocar a lei, tu vai fazer a opção. Se tu quer colocar o teu filho, se tu não quer, tu não vai sofrer nenhuma sanção, alguma coisa desse tipo, né? Exatamente. Só que dentro desses dois temas, Eberson, isso daí é assunto para uma noite. Tá certo. Mas dentro dessas duas questões de colocar ou não colocar o filho na escola, existe todo um contexto, né? Um contexto da família, enfim,
por não ter, porque assim, a família chega com a criança lá na escola, né, e vê, além de toda aquela desigualdade física, aparente ou não, porque nós temos também a questão do autista, né, Sim. que muitas vezes ele não tem uma deficiência física aparente, por isso que eu cito aqui. Então, o que acontece? Nós chegamos lá, somos obrigados a levar o nosso filho para a escola, mas não temos, como tu disse, que não tem o contexto difícil é para todos, mas nós não vamos ter ali o assessoramento que essa criança merece, que ela precisa para estar incluído. Então, aquilo no dia a dia acaba sendo pivô de muito desentendimento, família, escola, né? A criança acaba ficando ali como um enfeite, né? Assim que as mães costumam relatar para nós. E eu mesma vivenciei muito essa situação e lutamos junto com o Herman para que não ocorra. Mas então, por todas essas questões, a família luta, né? Por ter essa parte da família, né? Parte das famílias, isso não é geral, mas quer ter essa flexibilização. E nós lutamos para que não, né? Para que esteja escrito lá na lei que toda a criança tem o direito de estar na escola, né? E nós lutamos pelo trabalho, para que todo esse contexto de arsenal, seja de equipamentos, de própria formação de professores, para que chegue na escola, né? Então nós fizemos um movimento para que seja dada a atenção devida para a educação, seja ela a educação especial ou não. Esse é um pouquinho, do contexto, é muita coisa, né, Simone? É muita coisa pra gente abordar, a gente falar. Nós fizemos essa primeira inclusão, que seria a básica na criança da escola. Depois tem que essa criança ir na escola, de repente, assim, aquela oportunidade, eu acho que é por lei, ele deve ser, eu não sei, eu acho que é 2%, alguma coisa assim, que pode ser empregada, ou que a empresa que tenha lá, ele tem aquela obrigação, ela pode disponibilizar aquelas vagas para uma pessoa que tem alguma deficiência, é mais ou menos isso, Simone? Exatamente, de acordo com o número de pessoas, né, da empresa, de funcionários, é o número, então é a porcentagem, alguma coisa assim, dependendo, né, do número, vai subindo de acordo com a quantidade. Com a quantidade sobe também a porcentagem. A porcentagem, exatamente. Eu não saberia exatamente te dizer, sim, mas é em torno de 3, acima de 100 pessoas, enfim. Isso aí é gradativo, como eu disse, de acordo com o número de Simone, de e quão importante assim uma pessoa se sentir útil, né? Se sentir útil, ela está ali trabalhando, ela vai aqui, talvez ela não execute aquela função, mas ela pode fazer essa função, e para essa função lá, ela vai ter mais percepção que aquela pessoa que está lá, né? No mercado de trabalho, Eberson, a situação não é muito diferente de tudo isso que a gente vem te contando, né? Então, já recebi aqui no município, né, uma solicitação dizendo que precisava uma constatação, né, por parte de uma empresa de que não tinha mão de obra qualificada para empregabilidade naquela empresa, tá? Porque eles não tinham acessibilidade, porque eles não tinham, enfim. Então, nós mandamos como resposta dizendo que nós aconselharíamos que tivesse um ônibus acessível a essa empresa, né, e que pudesse baixar o balcão de atendimento. Então, são coisas assim, as pessoas muitas vezes, Eberson, elas preferem pagar, né, uma multa que é estipulado para quem não cumpre esse número de cotas, do que ter alguma modificação arquitetônica ou estrutural ou metodológica, enfim, dentro da empresa. Isso é triste, né? Então, é triste. Um dos relatos, Eberson, nós participamos muito a nível de estado também, vários seminários, enfim, o relato é sempre o mesmo. Quando uma pessoa, por exemplo, surda, né, começa a trabalhar, ou ela vai lá para o pacote, né, que é aquele trabalho mais simples, mesmo às vezes ela tendo uma qualificação e outras especificidades dentro da deficiência, né, então ele é cobrado um todo. E aí eu volto àquela nossa primeira reflexão, qual de nós contempla, né, o todo. Então, sim, por exemplo, tu não pode contratar uma pessoa cadeirante para ser pintor, né? Porque em algum momento essa pessoa vai precisar subir numa escada. Mas tem um leque de outras atividades, seja a nível
administrativa, enfim, o que me ocorreu agora, que essa pessoa pode fazer, assim como eu, né? Eu também não sou apta a exercer algumas funções, porque eu não sou completa, eu não tenho o todo. Habilidades. E a pessoa com deficiência, exatamente, e a pessoa com deficiência, ela carrega essa cobrança, né? E eu gostaria até de, para terminar essa fala aqui, dizer que a pessoa com deficiência, quando a gente diz a igualdade, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque tratar a pessoa com deficiência como diferente é da equidade. Então, buscar uma igualdade entre as pessoas pode ser um erro determinante para que essa pessoa não tenha acesso, seja à escola, ao trabalho, enfim. Então, nós precisamos considerar as diferenças dessas pessoas para, então, conseguir identificar as potencialidades. Bom, nós falamos aqui agora um pouquinho sobre a inclusão, nós falamos 2 temas, teria muitas coisas a mais a ser falada, né? Agora, eu gostaria de falar alguma coisa assim que a gente sabe e existe também, existe em toda parte. Essa parte que eu vou falar aqui, ela existe em todo mundo, existe com todo tipo de pessoas, mas também existe com a pessoa que tem alguma deficiência, né? Que é a violência contra esse tipo de pessoas. Né? Nós estamos aqui falando hoje sobre, né, não se retratando só algum tipo de deficiência, mas na deficiência como um todo, auditiva, de visão, se é cadeirante, tem um problema cerebral, neuro... Então, todos esses tipos nós estamos tratando. E a gente vê, Simone, a gente tem algum conhecimento até aqui na cidade de Bagé, né, de meninas, e nessa grande parte eu estou me retratando aqui, porque é um tema que realmente que toda mulher sofre, né, um abuso sexual. E ainda por cima, pessoas que têm algum déficit, né, psicológico, algum nessas partes também. E a gente sabe que em Bagé são verídicas histórias aqui, né, de meninas que com alguma dificuldade são abusadas. Não sei se esse tipo de problemas, de violência também chega até lá ao conselho? Então, nós não tivemos assim nenhum relato que tivéssemos que tomar uma providência cabível, né? Claro que como o conselho ele reúne, né, ali as associações de sociedade civil, nós temos ali a PAI, Caminho da Luz, Doce Prazer de Viver, nós temos também a Associação dos Deficientes Visuais e também representatividade dos surdos. Assim como temos governamentais, né, que são as secretarias de educação, de saúde, assistência social, esporte e lazer e educação. Se nós falasse agora municipal, vou ter que cortar rapidinho aqui, não quero que tu perca o teu gancho aí. O município, existe algum órgão, tu falasse em vários órgãos aí, né? Cada um, a sua educação, esporte lá que vai estar, mas conselho tem, mas algum órgão lá dentro, alguma secretaria específica para esse tipo de, para essas pessoas? Não, então essa é uma grande luta nossa, né, para que haja dentro do município um órgão gestor, né, da pessoa com deficiência. Mas assim, voltando dentro desse posicionamento, né, desse teu questionamento, perdão, quanto às denúncias, né, o que acontece? O vínculo maior das famílias, ele se dá dentro das instituições de assistência, né, e de reabilitação. Claro, aonde que a família chega, primeiramente. Dentro do município tem órgãos como o Conselho Tutelar, né, as instituições, como eu falei, que recebem essas denúncias e caminham lá para a promotoria, enfim, e existe também os CRAS. Então essas são as portas de entrada para denúncias desse tipo de maus tratos, né. Então seria dentro da assistência social os CRAS, né, que tem média e alta complexidade, e também então as associações, né, instituições que atendem diretamente, dia a dia, o público pessoa com deficiência. Muito bem, então vamos seguir aqui, então a gente vê, então a gente, para as pessoas também que não têm conhecimento, como eu não tenho conhecimento assim, a gente sabe um pouco de cada coisa, mas não sabe tudo, né, Simone? Então é importante trazer uma pessoa com uma autoridade aí nessa questão aí para explicar, nós podermos entender um pouco, para as pessoas também poder entender mais de como funciona toda
toda essa estrutura. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho, nós estamos correndo a hora também, nós temos alguns minutinhos, mais sobre acessibilidade para os portadores de deficiência, a questão, por exemplo, no centro da cidade, nas ruas, transporte, se ainda, por exemplo, assim, as empresas de ônibus, faz tempo que eu não vejo agora as empresas com aquele micro-ônibus que tinha era especial, né? E se esses ônibus que eles têm aí hoje, eles têm a rampa de acesso ou não tem? Então, a questão da acessibilidade no nosso município, assim como grande parte do Rio Grande do Sul e o país, ela não é boa. Nós temos muita falta de acessibilidade e nós precisamos, dentro de uma criação de um órgão gestor, nós precisamos dar mais atenção para a questão da mobilidade, né? E, consequentemente, a questão da acessibilidade. Nós temos, dentro do Conselho da Pessoa com Deficiência, nós temos um projeto, né? Logo que eu assumi a presidência do Conselho há um ano, eu fui chamada na promotoria, onde foi entregue por nós, a promotora agora já não está mais lá, mas nós demos continuidade, uma cartilha, né, Eberson, a cartilha URB, né, que trata da acessibilidade nas calçadas. Nós, de posse dessa cartilha, nós procuramos alunos das universidades aqui do município e montamos, né, um projeto arquitetônico que prevê a padronização das calçadas. Então, que está já tramitando dentro da promotoria. Então, esse é um projeto que precisa ser considerado pelo órgão público, né? Nós precisamos, tanto as calçadas como acesso aos órgãos públicos, como aquelas lojas, né? Às vezes são pequenos detalhes, Eberson, que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Então nós precisamos, de alguma forma, aproximar o nosso trabalho da comunidade, assim como do comércio, né? Eu cito aqui, aproveito a oportunidade para colocar à disposição o nosso trabalho também da CIBA, que a gente pudesse estar chegando ao mercado, conscientizando, né, daquela rampa que dá acesso para as pessoas adentrarem nas lojas, que são consumidores como qualquer um de nós, né, que gastam, né, que compram as mesmas mercadorias, que gastam os seus valores ali e que não tem muitas vezes o acesso independente às suas compras, né. Eu acho que a questão da acessibilidade é uma questão que precisa urgentemente ser tratada de forma transversal, eu diria assim. Na verdade, isso aí deveria ter uma lei municipal, acessibilidade às lojas para as pessoas cadeirantes ou com dificuldade. Não sei se existe essa lei ou não existe, né? Para a questão da acessibilidade especificamente, eu não conheço. Não conheço. Né? Tá aí uma deixa aí para os vereadores novos aí que estão chegando aí, ou os que, né? Exato. Vamos procurar dar uma olhada nisso aí, né, Simone, e fazer alguma lei que possa beneficiar, né? E possa realmente ser colocada em ação, né? Nós temos um leque, Eberson, muito grande, né, de legislação. Então, eu acho que caberia muito bem fazer as normativas, né? Normativas, então, pensar dentro da questão da ABNT, né? Porque às vezes as pessoas vão ali com boa vontade, colocam uma rampa, mas essa rampa é muito íngreme e acaba não dando ainda assim, não dando acesso àquela pessoa e autonomia. Vamos lá, Simone, nosso tempo se aproxima aqui. Outro tema, bullying. Quantas pessoas com deficiência? Acontece, não acontece nas escolas ou em lugares? Acontece muito, né? O que nós temos que levar sempre em consideração, Eberson, quando a gente fala em bullying e a pessoa com deficiência, é que esse é um contexto que não diferencia para quem não tem deficiência. Então, a nossa sociedade, ela tem muita dificuldade de lidar com o novo, né? Com o diferente. Então, quando nós pensamos em incluir uma pessoa, nós temos que considerar que situações como essas, elas vão ocorrer. As diferenças, elas existem. E nós precisamos, enquanto família, primeiramente, nos munir, né? Nos prevenir de todas essas questões, para que a gente possa reforçar, né, a autoestima, a confiança nas pessoas, independente delas terem ou não deficiência, e enfrentar essas situações que sim, ocorrem muito, hoje em dia, ainda muito na nossa sociedade. Verdade, né? Vamos lá. Deficiente e a política. Esse é um tema forte também, né? Então, esse é um tema latente que nós estamos discutindo Vivo, né? muito. Então, nós falamos aqui em várias
abordagens, não teríamos como não falar então na questão da pessoa com deficiência e sua autonomia, né? Autonomia no voto, autonomia também de se colocar à disposição enquanto candidato, seja em esfera municipal, estadual e, por que não, até mesmo na esfera federal. Hoje nós temos vários, né, exemplos de pessoas que têm, né, as mais variadas deficiências e que estão lá representando o seu segmento. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, Eberson, na última eleição, nós não tivemos um saldo muito positivo. Então, eu faço parte, como nós falamos no início, do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, onde nós saímos, né, nos afastamos, porque eu também concorri aqui no nosso município defendendo essa temática, né? E logo que nós nos retiramos, eu e mais 4 colegas, eu pensei, vamos criar um grupo que possa unir, né, pessoas com deficiência e familiares que estão se colocando à disposição para enfrentar, né, a questão do pleito das eleições de 2020. Hoje, Eberson, nós temos 43 pessoas nesse grupo, né, que se colocaram à disposição. Dessas 43, apenas 4 pessoas conseguiram se eleger, né? Foram o município de Pelotas, não sei se eu vou me lembrar todos aqui. Sim. Três Coroas, me fugiu agora, se eu não me engano, arredores de Porto Alegre, mais 2 municípios, tá? Então, em 43 municípios, nós tivemos apenas 4 pessoas com deficiência eleitas. Então, nós tivemos um saldo muito negativo. E o relato, ontem ainda nós conversávamos muito sobre isso, da falta de equidade, né, dentro dos partidos, né? Porque a pessoa com deficiência, ela precisa ter todo um... É bonito, né? A pessoa, nós levantamos a nossa bandeira e nos colocamos à disposição para adentrar na questão partidária, que não é inerente a nenhum de nós. Isso eu pude constatar, né? Que dizer eu não entro na questão partidária é uma falha terrível. Nós precisamos não só entrar, como nós precisamos entender e nos posicionar para que tudo isso possa aos poucos ir se transformando. Mas nós tivemos assim unanimemente ontem um relato de todos nós que fomos candidatos e falamos da dificuldade, né, de voto, porque nós tivemos um grande número de abstenção, então muitas pessoas não foram votar. Com certeza, dentro desse número, né, que eu não trago aqui números exatos, estou falando mais ou menos, está lá as pessoas com deficiência, que têm o seu direito ao voto. Meu filho vota, né, meus 2 filhos, hoje nessa eleição o Herman com o seu 2º voto, o Herbert com o 1º, né, então essas pessoas têm o direito, mas elas chegam lá, Eberson, elas não têm, todo esse contexto que nós falamos aqui, normalmente é o mesmo contexto que elas encontram lá no dia da eleição. Então elas não têm assim, o entusiasmo de ir lá votar e acabam não elegendo os representantes dos seus segmentos. E foi isso, mais ou menos, pincelando o que ocorreu nessa última eleição. Não sei se tu lembra, aqui na cidade de Bagé, não sei, deve fazer uns 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, que ele elegeu a vereador o Ayrton Leão. Tinha problema de visão. Não sei se foi por 1 ou 2 mandatos, ele até era formado, ele era advogado, né? Uhum. E se não me engano, hoje ele mora em Porto Alegre, eu acho, alguma coisa assim. Uhum. Então, é uma pessoa também que tinha alguma dificuldade visual ali, mas conseguiu. E fez eu era pequeno naquela época ali, me lembro que ele fez uma boa vereança aí, né? Então é importante, é a mesma coisa que a gente vê, a gente acompanha dentro, foi tema política aqui, né? A pessoa que dá o contra lá. Isso é importante, até porque senão cada um faz do seu jeito, né? Então a oposição muitas vezes ela é importante. Como é que é isso aqui? Porque muitas vezes porque a política é poder, né, Simone? E a poder, ela é influência, então gira muita coisa, gira dinheiro em volta, então por isso que é importante muitas vezes uma oposição dentro lá para não fazer daquele jeito lá, né? De qualquer jeito ou do jeito lá que
que o governo manda muitas vezes. Então é importante muitas vezes a pessoa... E importante é várias pessoas de vários segmentos entrarem para terem umas visões diferentes também lá dentro da política lá para lutar também, porque uma pessoa vai lutar só por uma causa. Né? O tradicionalista, ele vai lutar pelo quê lá? Ele entrar lá pela tradição, pelo CTG, pelo gaúcho. Ponto para ele. Né? O que é da outra? Ele vai lutar. Então a pessoa também entra lá com a causa também para ele vai trabalhar para aquele público também. Na verdade, você tem que trabalhar para todos. Mas, infelizmente, na prática é muito diferente disso, né? Eu acho assim, ó, que quando tu falas em oposição, acho que nós temos que ter muito cuidado, né? Porque, na verdade, todas as pessoas eleitas, independente do cargo público que eles vão ocupar, eles são eleitos para defender o povo, né? Então, são representantes da sociedade. Eu acho que, às vezes, nós podemos um pouco nos perder nesse contraponto, né? De fazer o contraponto por questões unicamente políticas. Então, eu acho que a atuação, e aí eu acho, Eberson, destaco que vem a atuação da sociedade civil, que não acaba com o voto, né? Então, eu fui lá, eu votei, mas eu preciso, né, continuar acompanhando aquela pessoa que eu escolhi para me representar no Legislativo. Então, somos nós, é o movimento da sociedade civil que elege e que também pontua as necessidades. Então, eu prefiro ver desta forma, que um município, uma cidade com seus munícipes atuantes, dentro de um contexto buscando o bem comum, seria o ideal para qualquer política pública que pudesse, de fato, ter continuidade dentro dos municípios. Claro. E falando sobre oposição, né, tu falasse, com certeza eles têm que tratar, eu não estou falando de partido de PT contra PSDB, perfeito, contra PTB, não. É pessoas realmente, porque muitas vezes, quando se tem uma maioria, perfeito, eles vão levar para aquele lado lá que, por exemplo, que o presidente lá, o presidente é esse tipo de... Ele tem a maioria, eles nem vão saber, eles vão estar oprimidos ali por causa de uma força maior que está em cima. Entendeu? Que eles não vão dizer, eles estão vendo que aquilo é errado, mas eles vão fazer porque se eles não fizerem aquilo ali, eles podem ser destituídos, podem ser ressarchados, pode ser... Então, essa outra parte que eu falo, não é PT contra PT, não. É pessoas que vejam sem uma proximidade maior, com uma autoridade maior, para ter um benefício. Não, esse aqui é a lei do povo. Lutar realmente pelas coisas certas. É o contraponto. É, né? O contraponto. Sempre é o contraponto bacana. Uhum. Não realmente assim aquela coisa só para fazer. Às vezes até o próprio governo traz coisas muito boas, mas tem a segunda via lá, não, é porque eu não me dou com o prefeito, então eu vou botar o dedo na moleira dele, eu vou... Não, isso aí não trabalha para o povo, está trabalhando para o partido dele, né, para a ideologia dele. Agora, os verdadeiros políticos, que existe político bacana, político com realmente, né, envolvido com o bem social, com o bem das pessoas, né? A maioria muitas vezes, gente, falando em política, não tem como fugir, né, que pessoas que entram para a política para ficar rico, né? Se não fosse o salário dele lá, tal, ele nem queria ser político, nem tinha dom para aquilo, Simone. Mas tem pessoas que têm dom, exatamente, eles têm dom de ajudar as pessoas, de construir uma cidade boa, né, para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para quem tem problema, para quem não tem. Então são essas pessoas, e não tem como a pessoa, de repente, teve um alto nível de abstenção também na cidade de Bagé, muito grande. Né? E não, a melhor forma não é se abster. Né? A melhor forma é tu ir lá e votar naquela pessoa e cobrar durante esse tempo que essa pessoa estiver lá. Né? E as pessoas que estão lá, elas têm que realmente ser abertas ao público, porque eles estão lá representando nós que somos cidadãos. Né? Simone, o nosso horário se foi... São uma minoria, né? Uma minoria que representam a grande população. A grande maioria. Que é esta que tem a responsabilidade e principalmente, né, a condição de lutar. Mas aí a gente se perde um pouco no que luta, né? Nós precisamos, então, como eu disse, no meu entendimento, lutar para o bem comum. Se estiver bom para todos, com certeza vai estar bom para mim também, né? Exatamente. Porque a gente não mora em Marte, na Lua, não. A gente mora no planeta Terra, a gente mora na cidade de Bagé e a gente tem que fazer algo que seja comum a todas as pessoas, dê benefício para todas as pessoas, né? Então a gente vive inserido, a gente vive em célula, a gente vive em família, a gente vive em sociedade, a gente vive no bairro ou na cidade, então é de suma importância assim, a gente tratar disso. Isso é política pública, isso aí não deixa de ser até saúde pública, né? A saúde mental, a física, né? Das pessoas terem o cuidado com queimadas, com poluição sonora, então é muita coisa, né? Então
É muita coisa que se deve de fazer e de trabalhar, e a polícia não tem como fazer isso, a gente fazer um bem comum para todos. Simone, eu deixo para tuas considerações finais, aqui nós já findamos o nosso horário aqui, quero te agradecer aqui na TV Liberdade estar aqui, né? E digo, Simone, quando tiver qualquer projeto lá, né, do conselho, traz para nós alguma dificuldade, nós queremos construir, fazer alguma coisa, traz para cá, vamos levar o público, vamos se unir para fazer tipos de trabalho assim, realmente assim, aqui, que tenham um significado grande, sabe? Né? Que realmente venha deixar frutos para a posteridade, né? Que a gente vai passar aqui, Simone, né? A gente está aqui, daqui a pouco vai vir outras pessoas, que a gente possa deixar algo bom para essas pessoas aqui, né? Uma cidade de Bagé melhor para todas as pessoas, né? Então esse aqui é o nosso intuito. Quando tiver qualquer coisa aí de material para divulgar, para construir, você ainda não tem a sede própria, né? Então, nós estamos hoje, o conselho está junto à biblioteca, Otávio Santos, ali no centro, onde a gente se reúne, também é a sala da Badef, né? Ali na biblioteca. Mas eu gostaria de agradecer essa tua disponibilidade, ela é muito importante, essa possibilidade de aproximar a temática da pessoa com deficiência, da sociedade, é fundamental. Assim nós vamos diminuindo, né, o desconhecimento, que é exatamente o que ocasiona muitas vezes a rejeição. Às vezes é a própria negativa, eu não saber como lidar. E é claro, para encerrar, eu gostaria então de dizer que amanhã, né, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e que se nós não podemos fazer muito, que façamos pouco, né? Que a gente possa ter em consideração ao nosso próximo, seja nas pequenas coisas do dia a dia. Então você que está aí no município e que vê ou uma calçada obstruída, ou está fazendo uma construção, ou é proprietário de loja, considerar, né, que você pode receber um público, pessoa com deficiência, seja ela cadeirante ou não, e que ela possa ter acesso, né? Então eu acho que cada um de nós pode fazer muito. Se não pode fazer muito, faz muito com esses pequenos detalhes do dia a dia, né? Procurando os órgãos competentes, aproximando, levando os questionamentos sem medo. E a gente está aqui para isso, para ajudar a construir essa cultura de igualdade de condições e de oportunidades. O pessoal, deixar um conselho, pessoal, quando vai no mercado, vai em algum lugar, vê aquela vaga ali que tem ali, com a acessibilidade, ali, não coloque carro ali, por favor. Vai no centro, tem a vaga, né, Simone? Não coloca naquela vaga ali, tu pode andar 2 quadras, deixar o teu carro andar 10 quadras, que bom que pode caminhar, né? Respira um ar melhor, respira fundo, oxigena o cérebro, né? Deixa aquela vaga ali para aquela pessoa que não pode caminhar, vai demorar com cadeira de roda, né? Então é isso aí, que a gente possa mudar essa nossa cultura aí e proporcionar cada vez mais acessibilidade a todas as pessoas, né? Pessoal da TV Liberdade, obrigado por a audiência aí. Estamos aqui hoje no lugar do Oscarino. O Oscarino está numa viagem ao exterior, né? Mas na próxima quarta-feira estará aqui fazendo novamente o Jornal Bagé, muita novidade. Fique na nossa audiência, logo mais agora vem o programa Destaque Bagé, Bagé em Destaque com a Radiane. Hoje vem o vereador Michelon, né? Michelon e Rodrigo Fialho. E logo após tem um baita de um programa também às 21 horas com a Cândida Navarro e seus convidados. Obrigado, pessoal da TV Liberdade. Fique conosco. Uma boa noite e uma boa noite para cada um de vocês e um bom final de semana também. Que paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e charque paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o paladar.